Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje o Bolsa Família para os beneficiários com NIS terminado em 1. Pois é, meus amigos, finalmente a espera chegou ao fim, né? Hoje a Caixa Econômica Federal está começando o pagamento do Bolsa Família relativo ao mês de julho. Se você é beneficiário do Bolsa Família, seu NIS é terminado em 1, a grana está na conta no dia de hoje, dia 20 de julho de 2026, juntamente com os adicionais. Ou seja, tem um adicional de R$ 150 para criança com idade de 0 a 7 anos, tem um adicional de R$ 50 para criança com idade de 7 a 17 anos, também tem 6 parcelas de R$ 50 para os recém-nascidos, que são aquelas crianças com idade de 0 a 6 meses. É importante salientar, meus amigos, a grana começa hoje, dia 20, mas vai se estender até o dia 31 de julho. Por exemplo, hoje recebe quem tem o NIS terminado em 1, amanhã, terça-feira, recebe quem tem o NIS terminado em 2, assim sucessivamente. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil, mais de 19 milhões de famílias são contempladas com o Bolsa Família e o custo mensal, gira em torno de 13 bilhões de reais. Agora, se você é aposentado, se você é pensionista do INSS, está aí agoniado, com a espera do pagamento, vai ter que ter um pouquinho de calma, porque a grana será liberada somente na próxima segunda-feira, dia 27 de julho, Então, é aguardar um pouquinho mais. O Bolsa Família geralmente começa uma semana antes, Hoje, como eu acabei de mencionar, recebe quem tem o NIS terminado em 1. Pois é, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Esse é o canal Rumo ao Nada, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Quero aproveitar e te convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, também o seu comentário. Pois é, meus amigos, literalmente está acontecendo um verdadeiro apagão na questão do empréstimo consignado do INSS. Tudo isso, meus amigos, por causa da burocracia, A nova burocracia trava crédito para 4,5 milhões de beneficiários. Uma nova medida de segurança implementada para conter fraudes e assédio comercial acabou gerando um severo efeito colateral. Pois é, meus amigos, por um lado, essas medidas que o governo adotou para proteger os aposentados, para evitar fraudes, digamos assim, mas é essencial, mas só que por outro lado tem também esse efeito colateral, ou seja, 4,5 milhões de pessoas estão sofrendo com essa burocracia, digamos assim. Agora, para conseguir liberar qualquer empréstimo consignado segurado, o INSS precisa passar por um fluxo obrigatório de 5 etapas de biometria facial, que é feita diretamente no aplicativo Meu INSS e nos links bancários. Quem tenta fazer a contratação ou a portabilidade da dívida esbarra em falhas no sistema ou na falta de dados atualizados nas bases de dados do governo federal. Além disso, a recente modificação na margem dos consignados também tem refletido, ou seja, a margem caiu de 45% para 40%, Ou seja, muitos já estouraram os limites e já não conseguem mais fazer um novo empréstimo consignado. É aquilo que eu mencionei, meus amigos, essas medidas adotadas pelo governo federal em relação ao BPC, a gente sabe que é essencial para tentar inibir o máximo a questão da fraude, Só que, por outro lado, é como os grandes portais estão mostrando, é como os especialistas em previdência social têm apontado, está dificultando a concessão de novos empréstimos consignados por causa, esbarra na questão da burocracia, A pessoa tem que fazer essa biometria diretamente no site, aplicativo Meu INSS, e todo mundo sabe como que funciona esse site, De repente funciona, de repente não funciona, de repente você consegue entrar, de repente você nem consegue entrar, ou seja, é uma verdadeira... Gente, vamos ser bem sinceros aqui, Hoje, para você fazer uma biometria no site Meu INSS, ou então, para você conseguir entrar várias vezes no dia sem ter erro, é uma questão de sorte. Infelizmente, realmente
né? Isso é fato, né? Essas mudanças que foram feitas na questão dos consignados do INSS, né, tem gerado esse efeito colateral, né? Ou seja, a burocracia tem dificultado o acesso do crédito mais barato para os aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Olha, meus amigos, dando sequência no nosso primeiro boletim informativo aqui no canal Rumo ao Nada, né? Quando um segurado do INSS resolve recorrer à justiça por conta de um pedido de concessão ou revisão de benefício negado de forma administrativa, a resolução do caso pode ter um desfecho inesperado, né? Ou seja, uma proposta de acordo feita pela Procuradoria Federal especializada em vínculo à Advocacia Geral da União, né, para encerrar o processo. Ou seja, meus amigos, né, está acontecendo, né, de repente o próprio INSS está tentando um acordo com o segurado, né? Nos últimos anos vem crescendo o número de acordos proposto pelo governo diante da hiperjudicialização envolvendo questões previdenciárias. Gente, é aquela velha história, né? O que tem acontecido hoje? Às vezes a pessoa vai pedir um BPC, meus amigos, passa ali questão de R$ 300, R$ 400 acima da renda. O que acontece? O INSS já nega, né? E aí o que acontece? A pessoa vai para a justiça e o INSS, quando percebe que vai perder, aí tenta negociar com os beneficiários, digamos assim. Só que é importante salientar, meus amigos, isso não é culpa dos servidores do INSS, isso é culpa da nossa legislação, né? Além da maior procura pela via judicial para a solução de conflitos, há também um maior empenho do governo em solucionar pendências. Em 2022, o número de conciliações na justiça chegou a 409 mil acordos. Já no ano passado, esse número subiu para 726 mil acordos, né? Ou seja, que o próprio INSS procurou, né, a defesa dos beneficiários para tentar um acordo, né? Nessa questão, o que acontece? Acaba agilizando a concessão, né? O aumento da judicialização naturalmente amplia o número absoluto de acordos possíveis, mas também é perceptível uma política institucional voltada à solução consensual dos conflitos, né? Quando o direito do segurado é evidente e a jurisprudência já está consolidada, o acordo pode representar uma solução mais rápida para o cidadão e mais eficiente, explica o advogado, o doutor João Badari, né, especialista em direitos previdenciários. Na verdade, é bom para os dois lados, mas o bom mesmo, né? O bom mesmo seria se o segurado do INSS conseguisse os seus direitos dentro da própria autarquia, sem precisar de desgaste, né, tendo que entrar na esfera judicial para ver os seus direitos respeitados, né? Para o INSS, muitas vezes vale mais a pena conceder logo um benefício e pagar de imediato parte dos valores atrasados devidos do que gastar mais tempo e dinheiro com custas processuais, né? Além disso, segundo especialistas em previdência, muitos acordos são propostos quando a matéria já está consolidada nos tribunais, né? Nesse caso aqui, né, o ideal seria, né, como eu acabei de mencionar há pouco, o INSS já concedesse o benefício logo de cara, mas a gente sabe que por causa da nossa legislação isso não é possível em muitos casos, né? Aí o que acontece? A pessoa vai para a justiça, a hora que começa a transitar, né, o processo judicial, aí o INSS procura, né, fazer um acordo, né? Para quê? Para tentar encerrar o mais rápido possível aquela questão, né? Porque sabe que vai perder lá na frente e isso acaba economizando para o próprio INSS. Agora, o pior de tudo é quando, né, o INSS, por exemplo, está na primeira instância, né, o juiz dá ganho de causa ao beneficiário, o INSS vai e recorre, né? E isso acaba subindo a instâncias maiores, né? Como, por exemplo, sai da primeira instância para a segunda instância, que é o TRF4. Aí, de repente, quando chega lá, né, o TRF4 ou qualquer outro TRF espalhado pelo Brasil afora. Aí o INSS pensa o seguinte: poxa, agora não tem jeito, a gente sabe que vai perder e acaba fazendo um acordo meio que tardio, digamos assim, né? Mas
O importante é que esses acordos, digamos assim, entre o INSS e a Justiça tem acontecido. Isso, obviamente, é bom para o segurado, né? Mas e bom para o próprio INSS, que deixa de pagar atrasados, né, com quantias vultuosas, digamos assim, já nem é RPVs, mas já é precatórios em muito caso, porque o INSS vai recorrendo e de repente a pessoa tem 150, 200 mil reais para receber do INSS. Olha, meus amigos, o salário mínimo de R$ 1.921, né, tem levantado debate sobre o tema em todo o território nacional, né? Foi aprovado recentemente um piso salarial regional lá no Mato Grosso de R$ 1.921,72, né? O valor é voltado especificamente para a categoria de trabalhadores lá do estado, né? O rendimento bruto, nesse caso, por exemplo, a pessoa que trabalha com periculosidade, né, que tem 30% a mais de rendimento, chega né, até a R$ 2.498, né? Esse tipo de avanço, ou seja, que é o piso regional, digamos assim, reacendeu, ou seja, discussões, né, em relação por que o piso regional de certos estados é tão alto, né, como esse caso lá do Mato Grosso do Sul, né, que o salário foi para R$ 1.921, e aqui, né, no salário nacional, né, ou seja, o salário mínimo é sempre aquela miséria que é aprovada, ou seja, enquanto lá no Mato Grosso o salário foi para R$ 1.921,72, ou seja, ali para a grande maioria dos trabalhadores, agora que o Congresso Nacional está debatendo para elevar o salário mínimo de R$ 1.620 para R$ 1.717, ou seja, bem abaixo do piso regional de vários estados. Se não me falha a memória, aqui no estado do Paraná, o salário regional já ultrapassou a casa dos R$ 2.000, né? Mas, digamos assim, essa discussão vai continuar por muito tempo, né? Porque o que acontece? Que o salário regional, né, felizmente para o trabalhador, né, ele é maior, mas infelizmente o piso nacional que banca o salário dos aposentados, dos pensionistas e do beneficiário do BPC, né, fica aquém do esperado. Sabemos muito bem hoje, gente. Hoje, no Brasil, em 2026, o salário mínimo deveria ser no mínimo de R$ 2.500, porque vamos ser bem sinceros, R$ 1.621, né, é muito baixo, né? Em algumas situações, por exemplo, como a gente tem acompanhado aqui no nosso canal, tem pessoa que recebe aposentadoria só dá para comprar remédio. Aí, né, fica na dependência de filho e de familiares para ajudar a sustentar essa pessoa idosa, né? Essa que é a grande realidade. Olha, meus amigos, saiu uma matéria no jornal Folha de São Paulo que eu fiquei perplexo, né? Apesar que eu já esperava por esse tipo de informação, né? Mas a gente fica sempre na expectativa, olha, tomara que isso não venha acontecer. Mas infelizmente, né, especialistas apontam que debater o tema, né, ou seja, de uma nova reforma da Previdência já tem que começar agora em 2027 e no máximo até 2031 já tem que fazer uma nova reforma da Previdência, né? E aí, esse estudo tem mostrado alguns pontos, né, que podem ser modificados para tentar travar, digamos assim, o crescimento das aposentadorias, né? Como, por exemplo, colocar uma idade mínima, né? Ou seja, a idade mínima sairia de 65 anos para 67 anos. A proposta sugere elevar gradualmente a idade mínima de aposentadoria com base no aumento na expectativa de vida do brasileiro, fazendo com que o piso atinja 67 anos, né, de idade. Hoje, para os homens, é 65 anos e para as mulheres, 62 anos. Só que, pela essa nova proposta que os especialistas vêm mostrando que é preciso fazer, né, seria igual a idade, tanto para homem quanto para mulheres. Só teria um diferencial que para as mulheres
seria pago, né, uma espécie de um bônus, né, para compensar o impacto da maternidade. Ou seja, vamos imaginar um bônus de 5% aí para cada filho, né? Isso que está sendo proposto, né, por esse novo estudo. E também pretende modificar o MEI, né, ou seja, a contribuição do MEI. Qual que é a contribuição do MEI hoje? É de 5%, né? Aí essa proposta pretende elevar para 11%, né, o pagamento previdenciário do MEI, né? E também a extinção de regras diferenciadas entre categorias de trabalhadores e o fim de aposentadorias especiais, né, incluindo o regime dos militares, né? E também uma outra alteração é na questão do salário mínimo, ou seja, acabar com o reajuste real, né, da questão do salário mínimo. Então, meus amigos, a questão é a seguinte: ganhe quem ganhar as eleições agora em 2026. Infelizmente, esse estudo, né, para modificar as regras previdenciárias vai começar a entrar na pauta, né? Inclusive, a gente tem acompanhado vários especialistas falando, né, que o Flávio Bolsonaro, inclusive, já tem até um desenho para uma nova reforma da Previdência, né? Eles já se vangloriam por ter sido no mandato do pai dele, né, que foi feito a reforma da Previdência, e agora, né, principalmente o coordenador da campanha do Flávio Bolsonaro, que é o ex-ministro do Trabalho, né, o Rogério Marinho, né, tem falado praticamente abertamente que sim, pretendem fazer um estudo bastante aprofundado para uma nova reforma da Previdência. Agora, meus amigos, é bastante complicado, né? Eu falo uma coisa para vocês sem medo de errar aqui, né? Esse tipo de reforma da Previdência só acontece o inverso do esperado, porque desestimula a contribuição. Vamos imaginar a seguinte situação: você, né, você que é uma mulher que está acompanhando o canal Rumo ao Nada nessa manhã de segunda-feira, você contribui religiosamente todos os meses para a Previdência Social, porque a senhora sabe que vai se aposentar aos 62 anos. Agora a pergunta que fica: se até 2030 eles mudarem as regras, elevar a idade para 67 anos, será que a senhora iria continuar contribuindo para a Previdência Social ou ia procurar arrumar uma nova maneira, né, de capitalizar um dinheirinho para a aposentadoria no final da vida, né? Eu tenho conversado com várias pessoas, só que essa aqui, né, gente, essas pessoas que têm um pouquinho mais de poder aquisitivo, eles falam assim: olha, César, eu não pretendo pagar mais INSS, né? Desculpe eu falar, né, que você sempre está batendo na tecla no seu canal, né, que tem que contribuir porque não existe almoço grátis, tal, blá, 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 blá. Mas eu não quero pagar mais porque eu vou comprar um barracão, eu vou investir em alguma coisa para minha aposentadoria, porque eu sei que é meu e ninguém vai ficar mandando. Agora, eu começo a pagar o INSS, né, porque eu acredito que vou me aposentar com 65 anos. De repente mudo para 67, daqui a pouco mudo para 70 e aí, né, a gente não tem comando. E realmente, meus amigos, esse tipo de reforma da Previdência, se por acaso vier a se concretizar, pelo que tudo indica, vai acontecer, na minha modesta opinião e de muitas pessoas, isso acaba desestimulando a contribuição. E aí, meus amigos, você acredita que mudando mais uma vez, fazendo mais uma reforma da Previdência, vai fazer com que a Previdência volte a ser superavitária, né? Porque eles falam que hoje a Previdência está no vermelho? Ou você acha que apenas vai fazer com que muitas pessoas deixem de contribuir para o INSS? Pois é, meus amigos, a Copa do Mundo, né, chegou ao fim, né? Ontem tivemos um grande espetáculo do futebol mundial, onde, né, a Espanha acabou vencendo a Argentina por 1-0 na prorrogação, né? Logo ali nos 40 segundos da prorrogação, se não me falha a memória, foi no primeiro ou no segundo tempo da prorrogação, né? Acho que foi no primeiro tempo da prorrogação, já aconteceu o gol da Espanha, né? Mas a Espanha foi superior todo o tempo, digamos assim, né? Ou seja, dominou a Argentina, acabaram isolando o Messi, né? Mas só que eu torci para a Espanha, né? Mas eu sou obrigado a concordar. O Messi é um dos maiores jogadores de todos os tempos, né? Ontem estava
meio que apagado, mas isso não apaga a história desse grande craque no futebol mundial. E aí aproveita, comente aqui embaixo também se você assistiu a final da Copa do Mundo no dia de ontem ou você não gosta de futebol. Comente aí, meus amigos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.